Então, boa tarde a todas e a todos, professoras, professores, bem-vindos a mais uma conversa ou mais uma sessão das Conversas com Ciência. Desta vez o nosso tema são abordagens de ensino nas escolas. Agradeço uma vez mais a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco nesta sessão e desta vez convidámos também, à semelhança das outras edições e das outras sessões, dois investigadores, o professor Mário e a professora Anabela, à qual eu agradeço já a participação nesta sessão. Eu acho que já dispensamos apresentações da minha parte, da Gabriela e do Luís, que somos os três aqui da Ciência Viva que estamos hoje convosco, mas também das nossas colegas da Direção-Geral da Educação, a Marília, a Catarina, a Sandra, também vêm estando presentes nestas sessões, juntamente com a equipa aqui da Ciência Viva, e que fazemos todos parte desta equipa dos clubes. Eu começo por apresentar os nossos convidados e depois passar-vos a palavra para os ouvirmos, que é para isso mesmo que nos juntámos aqui hoje. Anabela Mendes é licenciada em Escultura pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa e doutorada em Psicologia Social, na especialidade de Psicologia da Criatividade, pela Universidade de Toulouse. Professora aposentada da Escola Superior de Educação de Lisboa e docente do Mestrado de Artes Visuais. É coordenadora do Mestrado de Educação Artística da Escola Superior de Educação de Lisboa e professora do Mestrado de Educação Artística na Faculdade de Belas Artes. Participa frequentemente em congressos nacionais e internacionais, onde tem apresentado comunicações no âmbito da educação artística, da psicologia social e da criatividade. Professora Anabela, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite e é de facto muito gratificante tê-la aqui connosco. Professor Mário Cardoso é doutorado em Ciências da Educação, mestre em Pedagogia do Instrumento e Performance. Estudou arte sonora, criação e desenho sonoro na Universidade de Barcelona. Professor, coordenador do Departamento de Artes da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança, desenvolve uma regular atividade artística e de investigação no domínio da análise, composição, ensino e performance musical. Atualmente é também subdiretor da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança. Boa tarde, professor Mário, e bem-vindo também, e uma vez mais obrigado por se ter juntado a nós. Eu passo então a palavra à professora Anabela, que é com ela que vamos iniciar. Relembro só aos professores e professoras que esta sessão está a ser gravada para depois, mais tarde, ser disponibilizada no nosso site dos Clubes Ciência Viva na Escola e se houver alguma questão, alguma dúvida ou alguma sugestão que queiram colocar, por favor, utilizem a caixa do QIA, perguntas e respostas, e depois no final teremos todo o gosto em colocar essas mesmas questões à professora Anabela e ao professor Mário. Obrigado a todos e a todas e boa sessão. Então, muito boa tarde, muito obrigada por me terem endereçado este convite. Eu vou frequentemente à Ciência Viva e tenho estado em algumas sessões recentemente, mas todas as que tiveram relacionadas com a inteligência artificial. Eh, e bom, falar de metodologia de projeto, para quem é das ciências, não será nada de novo. Agora, perguntar porque é que se fala em metodologia de projeto e como é que se atua em metodologia de projeto nas artes visuais é capaz de ser um bocadinho mais menos usual. Ora bem, esta metodologia de projeto há muitos anos atrás era-nos proposta uma metodologia de trabalho nas aulas de educação visual. Eu, muito sinceramente, a partir daí, e ainda muito antes de fazer o meu estágio profissional, eu trabalhei sempre seguindo as orientações do Ministério com esta metodologia de projeto. E não sou capaz de trabalhar de outra forma, mesmo com outros graus de ensino, mas durante vários anos eu trabalhei em simultâneo com o segundo ciclo e com
e ao mesmo tempo com o ensino superior. Portanto, eu tentei sempre fazer pontes até à altura em que as pontes já eram muito complicadas de fazer, porque enquanto estive na formação inicial de professores e dava aulas ao segundo ciclo, eu conseguia fazer estas pontes do que é que a formação eu podia retirar das aulas com as crianças para a formação e vice-versa. Depois, quando as coisas começaram a ir para os mestrados, já foi um bocadinho mais difícil fazer as pontes. Mas bem, eh, o- eu tive a oportunidade na minha tese de fazer um estudo mais aprofundado sobre a teorização da utilização da metodologia de projetos nas artes visuais e os benefícios, estudar os benefícios que ela nos traz, embora eu já tivesse constatado muitos um, na minha prática diária. Ora bem, o projeto é uma antecipação. É sinónimo de antecipação de uma finalidade, de uma intenção. E o projeto está ancorado na realidade. Ao trabalharmos o projeto com as crianças, nós trabalhamos com, no caso do segundo ciclo, nós trabalhamos com crianças provenientes de muitos meios socioeconómicos, com backgrounds culturais muito diferenciados. E a primeira coisa que eu encontrei, como o primeiro benefício que eu encontrei, porque é de benefícios que se trata, e aquilo que eu encaro enquanto utilizadora de uma metodologia de projeto nas artes visuais, neste grau de ensino, aquilo que eu encontro são essencialmente muitos benefícios. E benefícios ao nível psicológico e ao nível de relacionamento e de estruturação da personalidade. Portanto, uma das primeiras coisas que eu encontrava era grandes lacunas nas salas de aula, onde havia crianças com muita informação disponível em casa, com pais licenciados ou com uma formação cultural sólida, e outros provenientes de meios socioculturais muito desfavorecidos e em que esta procura de informação, para uma resolução de um problema ou de um projeto seria muito difícil de fazerem com os seus recursos familiares. A escola muitas vezes não tem disponibilidade para se ocupar de promover esses recursos, e muitas vezes era o trabalho conjunto que eu desenvolvia com as bibliotecas locais dos sítios onde estava a trabalhar, para fazerem esse apoio às crianças quando se tratava da recolha de informação. Ora bem, o projeto está ancorado na realidade. E aquilo que nós desenvolvemos na nossa disciplina são a constatação de que existe um problema, levar os alunos a detectar problemas no seu envolvimento. E esses problemas podem ser da natureza mais variada, mas depois um projeto é repartido, é fracionado, para que os subgrupos possam contribuir para uma solução total desse mesmo problema. Eu comecei por ver que um dos benefícios era haver uma certa igualdade na utilização de recursos.
Portanto, não existem recursos familiares, não existem recursos em casa, mas existe uma biblioteca, municipal e as informações que são necessárias na pesquisa poderiam ser feitas desta forma. E aí havia, de certa forma, já uma capacidade de ultrapassar esses gaps culturais e as crianças nos grupos ficarem um bocadinho mais em pé de igualdade com a construção do seu conhecimento, e isto numa perspectiva muito piagetiana da construção do seu próprio conhecimento. Ora bem, esta era uma dos benefícios que eu encontrei, desde logo, um, na, na, na abordagem da metodologia de projetos. Eu agora, ok. E eu teorizei desta forma o projeto numa perspectiva da psicologia. Em que é que o projeto consiste? Porque é que nós utilizamos uma metodologia de projeto para resolver uma situação de ensino-aprendizagem? Primeiro, porque o aluno está perante a construção do seu próprio conhecimento. E isso dá-lhe uma mais-valia e uma segurança de uma construção de si próprio também. O projeto parte da realidade e o sinónimo de antecipação e de finalidade é extremamente importante na construção da personalidade destes jovens. É preciso criar uma intenção, e essa intenção vai construir um itinerário, não tem uma resposta imediata. Ele vai ter a noção de que, para conseguir alcançar uma resolução desse problema inicial, ele vai ter que construir um caminho. E esse caminho é extraordinariamente importante para a estruturação de uma personalidade, da personalidade nos jovens. Esta noção de que as coisas têm um caminho a seguir, as coisas não se obtêm facilmente, mas que é preciso ver esse caminho. Encaramos também no projeto a aprendizagem como um meio de ser. E como é que ele se estrutura? Portanto, nós temos neste esquema o início do projeto, que tem uma intenção, ele está ancorado na realidade, há um problema que é detectado, esse problema pode dar resposta a necessidades da própria comunidade, dos próprios alunos, e vai implicar os seus próprios valores. A maneira como o projeto se vai desenvolver, a maneira como vão fazer as pesquisas, tem muito a ver também com os seus próprios valores e com a maneira como são seguidas as normas, e as normas, neste caso, as normas sociais. Como é que se desenvolve um projeto em artes visuais? Nós temos um problema detectado, esse problema vai ser fragmentado e cada grupo vai tomar parte vai tomar conta de uma parte do problema. E vai à procura dessa informação. E depois o professor, no fundo, vai servir como um guia. Ele não está ali só para ministrar conhecimentos, ele está ali para orientar os conhecimentos que os próprios alunos vão procurando e vão adquirindo.
Isto saiu do sítio. Já disse que tinha encarado muitos benefícios na realização do projeto. Um deles era uma certa igualdade de oportunidades no que diz respeito à pesquisa de informação, mas temos também que considerar as disposições internas. Eu aqui tenho as disposições internas como o potencial criativo de cada um, as suas competências, o seu imaginário, as emoções e a sua autoestima. Portanto, quando nós utilizamos o projeto e estamos a desenvolver um trabalho segundo a metodologia de projeto, nós estamos automaticamente a trabalhar todos estes aspectos. Os processos de antecipação são importantes na estruturação do itinerário. Os processos que se vão desenvolvendo são processos de imaginação. Ao longo da maneira como se vai desenvolvendo o projeto, o processo de criação vai se desenvolvendo também. E é interessante quando se faz o estudo comparativo entre uma metodologia de projeto e o processo criativo, ele tem muitos pontos de apoio, de apoio, sim, como já verão. Depois, para além o projeto está a mobilizar todos estes aspectos, portanto, as disposições internas, os processos que são postos em marcha, as interações que se passam dentro do grande grupo e dos pequenos grupos, portanto, há uma relação social importante de inter-relação, de aprendizagem, de convivência com o outro, também de negociação, de transação, de cooperação e de reapropriação. Portanto, essas interações, este aspecto da interação é importante também. Portanto, tudo isto está envolvido quando se está a desenvolver uma metodologia de projeto, até chegarmos aos aspectos da concretização, mas até chegarmos à concretização do produto há um longo caminho a percorrer e muitas destas ações podem demorar, um projeto pode demorar um ano inteiro, como pode demorar 6 meses, como pode demorar 3 meses, etc. Mas o que é importante é que este trabalho não constitua uma desmobilização, quer dizer, o facto de demorar muito tempo a ser feito, ele não cria uma desmobilização, pelo contrário, vão sempre sendo acrescentados aspectos que vão ajudar a acrescentar conhecimento, e esse acrescentar de conhecimento vai ajudar a que exista um incremento da própria autoestima. O aluno vai se confrontar consigo próprio, nas suas capacidades, nas capacidades que o grupo a criatividade no grupo é importante ser trabalhada no grupo, é um acréscimo de criatividade, portanto, individual. Existem objetivos a atingir, leva também a perceber como necessário a procura de procedimentos, de um caminho a percorrer. É uma tomada de consciência muito importante na estruturação da personalidade dos jovens. O projeto tem para nós essa vantagem de aprender a encontrar estes itinerários. E os parâmetros que definem cada projeto de investigação podem ser identificados como o objeto, portanto, aquilo que sobre o qual se realiza a pesquisa e o projeto se propõe tratar,
o quadro empírico e conceptual suscetível de dar à pesquisa toda a sua pertinência, a problemática, a definição da problemática, que é o ponto de vista a partir do qual o objeto é compreendido, precisado por hipóteses, a metodologia a seguir, as estratégias, os métodos e técnicas que precisam a conduta de investigação. Não existe investigação científica que não seja antecipada por um projeto. A pedagogia de projeto é uma metodologia fundada no respeito pelo aluno e sobre a sua expressão individual. Todas as aprendizagens se fazem em torno de um tema preciso e os questionamentos surgem no decorrer do trabalho. Trata-se de pensar e definir um problema real, de organizar, de procurar as técnicas e os meios de o realizar e de apreciar os resultados. O professor tem um papel de guia, fornece os conteúdos necessários para as realizações das produções que os alunos escolheram fazer. É um facto que o professor tem que fornecer quais são os conteúdos mais adequados para a resolução daquele problema. O projeto é um elemento determinante na construção da personalidade, devido à tensão gerada entre a distância entre o objetivo desejado e a situação atual. Uma vez resolvida a tensão, o psiquismo elabora novos projetos a fim de elaborar um projeto global. Quando se faz a gestão do projeto, projetar é sempre projetar-se. O projeto tem por fim gerir a indeterminação de uma situação problemática. E existem três momentos fundamentais na metodologia de elaboração de um projeto. A análise da situação, para identificar os diferentes parâmetros a partir dos quais será pensado o projeto, a decisão das estratégias adequadas, a avaliação da solução. Na aula de educação visual organizam-se as aprendizagens pela mediação da pedagogia de projeto, onde o conhecimento é centrado no aluno, que constrói o seu conhecimento em torno das etapas do projeto de pesquisa, de ensaio, concretização, permitindo deste modo desenvolver competências, atitudes e aquisições no domínio da linguagem plástica e tecnológica. A etapa de pesquisa permite aos alunos provenientes de meios socioculturais desfavorecidos terem acesso à construção de conhecimento e diminuir desigualdades dentro do grupo de trabalho. A metodologia de projeto permite que os alunos desenvolvam as suas capacidades expressivas, comunicacionais e criativas na concretização de soluções para os problemas detectados. O facto do projeto ser desenvolvido em interação com membros do grupo permite igualmente a aquisição de atitudes de socialização, de cooperação, no sentido de uma aprendizagem de cidadania. E isto eu acho extremamente importante que se ponha a tónica nesta aprendizagem de cidadania. O projeto está sempre ligado ao outro, ao grupo, à sociedade. Em termos de socialização, fazer projetos é uma conduta adaptativa que favorece a autonomia. Eu faço aqui, neste esquema, o paralelismo entre o processo criativo, quando eu desenvolvi a investigação sobre criatividade, e durante muitos anos, e eu sou oriunda da Escola de Belas Artes, como devem imaginar, quer dizer, a palavra criatividade é um termo recorrente em todos os momentos. E eu sempre me interroguei, porque não havia uma explicação cabal para isso, o que é isto de criatividade, como é que se estuda a criatividade, porque é que se diz que isto é criativo e aquilo não é criativo. E então, quando me decidi fazer o doutoramento, foi nesta área, na perspectiva da psicologia, mas nesta área da psicologia da criatividade. E realmente abriu-se um mundo incrível de investigação e de investigadores e de teorizações sobre a criatividade, um mundo incrível com o qual aprendi imenso.
E depois, ao trabalhar, eu já trabalhava na metodologia de projeto e achei muito interessante ver a maneira como o trabalho de projeto é paralelo às etapas do processo criativo. Ora, há um senhor em 1926, de seu nome Wallace, que pela primeira vez faz uma sistematização do que é que compõe a criatividade. O que é, que etapas é que compõem o processo criativo. E encontramos uma situação que é em tudo semelhante àquela que encontramos nas fases do projeto, definidas também por outros tantos autores. Este enunciado, existe um problema, portanto, existe uma situação, é preciso documentarmos sobre essa situação e ir à procura de informação sobre ela. No caso do processo criativo, apelida-se de preparação. No caso do projeto, é a fase de situação do problema. Esta fase de preparação e de situação implica sempre um tipo de pensamento convergente. Portanto, aqui as pessoas estão a impregnar-se dos dados do problema e vão à procura de muita informação para poderem resolver esse problema. No caso do projeto, faz-se um enunciado do problema. No caso do processo criativo, vamos trabalhando ou não com um enunciado. Porque há também uma tipologia de problemas, há problemas bem definidos e há problemas mal definidos, que são aqueles que são os das artes. São, à partida, problemas mal definidos, quer dizer que existe um princípio, mas nós não sabemos como é que será a sua finalização. Enquanto que nos problemas matemáticos, ou físicos, ou químicos, nós temos uma situação inicial e e sabemos, e o problema está bem definido em todas as suas etapas, enquanto que no processo criativo o problema é mesmo considerado, há um autor, Xi, que o define desta forma, problemas bem definidos e problemas mal definidos, que é o caso dos problemas artísticos. Nesta enunciação começa-se a pesquisa e ao fazer-se a pesquisa nós vamos agilizando muita informação que temos em memória, vamos combinando de modo não consciente essa informação que temos em memória com aquela que estamos a adquirir. E é nisto que se dá a fase de incubação. Esta fase de incubação também depende da complexidade do problema. Esta fase de incubação pode ser mais longa ou menos longa, mas ela vai acontecer numa elaboração que muitas entrevistas feitas a criadores, nenhum deles soube explicar como é que surgiu a ideia criativa para a solução do problema. Incubaram durante muito tempo, abandonaram as tarefas que estavam a fazer, mas no subconsciente o problema mantém-se. E como se mantém, é daí que surge subitamente uma ideia a que se chama a fase de intuição. Portanto, há uma fase de incubação em que a pessoa está a tentar encontrar soluções para o problema e depois existe uma fase de intuição em que encontramos uma solução, mas que não sabemos como é que lá chegamos. Ela aconteceu, a ideia aconteceu, parece-nos uma boa ideia, vamos experimentar e esta fase de intuição é sempre recorrente. Poderão haver novas fases de preparação, novas incubações, novas intuições, até encontrarmos uma solução satisfatória para o problema e entrarmos na fase
elaboração, porque se vai sempre fazendo a avaliação e a solução para a solução encontrada. Portanto, é muito interessante perceber porque é que a metodologia de projeto, no fundo, se adequa às artes, porque, no fundo, o que ela faz é todo o mesmo percurso do desenvolvimento do pensamento criativo. E daí todo o trabalho que se vai fazendo de pesquisa, de elaboração de esquemas, de esboços, de pequenas realizações, de avanços e de recuos, portanto, tem tudo a ver com, e é mais um benefício que eu encontro na metodologia de projeto, também porque faz esta agilização do pensamento criativo. Porque o que existe na teorização da criatividade é que existem imensas técnicas desenvolvidas por muitos investigadores de auxiliares do pensamento criativo, da agilização do pensamento criativo. Portanto, todas estas fases da metodologia de projeto são elas já de si propiciadoras da agilização do pensamento criativo. Eu estou a ver aqui as horas, eu acho que já me excedi em muito daquilo que me tinham dito. Posso dar muitos exemplos de trabalhos realizados, de pontos de partida e de pontos de chegada, mas depois, se calhar, deixava para mais tarde, se tiverem interesse em que eu dê alguns exemplos, mas era isto, basicamente, que eu gostava de vos transmitir, em que a metodologia de projeto é, sem dúvida, uma mais-valia na autonomia dos alunos, nos processos de cidadania, na aquisição, da construção de uma personalidade que tenha esta noção de horizonte temporal. É muito importante os jovens pensarem que têm um itinerário a percorrer e que há um horizonte temporal a conquistar. Vou ficar por aqui. Obrigado, professora Anabela, obrigado pela partilha. Sim, se depois no final tivermos aqui algum tempo, podemos ter essa possibilidade de dar-nos um ou outro exemplo concreto Sim. e que também os professores possam depois, de alguma forma, aplicar nas próprias aulas Sim, ou nas claro, claro que atividades sim. que fazem com Tenho muitos, com tenho os muitos. alunos nos clubes. Passo então agora a palavra ao professor Mário Cardoso. Professor Mário. Não sei se Eu consigo posso é partilhar. deixar de partilhar a minha Sim, tela, por não é? favor, professora Anabela, sim, se Sim, puder, para que depois o professor ok, Mário também possa ok. partilhar. Pronto. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir bem. Penso que sim. Em primeiro lugar, agradecer o vosso convite. É com muito gosto que eu estou aqui convosco hoje, neste final de dia. E gostava de sublinhar esta ideia de participação neste ciclo de conversas. Acho que cristaliza muito aquilo que aqueles movimentos mais STEAM invocavam há uns tempos atrás sobre espaços de diálogo e de debate e de abertura que as instituições deveriam promover. E por isso eu hoje vou-vos falar aqui, trago aqui 4 prelúdios breves sobre a criação sonora. Eu sou da área da música e por isso entendam estes 4 prelúdios como um ato ou um exercício introdutório de um universo bastante grande. Por isso, eu vou-vos falar sobre criação musical, no caso da composição, e vou percorrer aquilo que eu, na minha organização, lhe chamei uns prelúdios e que vão tocar em elementos fundamentais, no meu ponto de vista, mas também tem alguns exemplos que vou mostrar de trabalhos que têm sido desenvolvidos com estudantes no ensino básico ou em muitos outros momentos
que tenho feito aqueles momentos de ciência viva que têm acontecido no ensino superior relativamente no final do ano letivo, e por isso tem sido promovido algum trabalho nesse ato de composição. Por isso, passaria aqui a um primeiro prelúdio, no qual, para mim, gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte: quando pensamos, por exemplo, na aprendizagem musical nas escolas, é muito frequente pensarmos ver as crianças a aprenderem um instrumento, a cantarem canções, a tocarem melodias e ritmos simples na percussão em sala de aula. Ou seja, a ideia das crianças comporem é menos comum e, no entanto, sabemos que mesmo as crianças pequenas criam muitas vezes espontaneamente as suas próprias canções. E quando lhes são dados instrumentos musicais, então o gosto aumenta muito mais e a experimentação também é um elemento preponderante. Ora, este conjunto de ferramentas sublinha a centralidade, no meu ponto de vista, da composição na aprendizagem musical e na identidade musical das crianças, e o papel significativo que tem ou deveria ter no currículo musical em todas as escolas. Lembrar que há um olhar muito particular sobre este domínio da criação e da experimentação, mesmo nas últimas orientações na área. E por isso dizer que as crianças têm vozes musicais e entidades musicais, não estão lá só simplesmente para repetir o que já foi feito, por muito importante que por vezes a música possa ser. E tal como as crianças encontram as suas próprias formas de conhecimento através dos seus primeiros desenhos e pinturas, também o podem fazer através da criação da sua própria música original. Para algumas crianças, a composição proporciona-lhes uma forma diferente de dar sentido ao mundo que as rodeia e de acrescentar a sua própria voz pessoal a esta complexidade, que é o mundo em que vivemos. Para além de tudo isto, a composição ajuda as crianças a tocar e a ouvir música, e um ponto muito importante é quando compomos, estamos continuamente a tomar decisões. Isso é um papel muito importante. Temos que escolher entre determinada nota A ou B, temos que escolher entre determinado andamento, se é rápido ou lento, se a intensidade é maior ou menor, se o ritmo é o A ou o B. E isto desenvolve uma consciência de como a expressão é criada na música e como é que as escolhas afetam o próprio ouvinte. Quando as crianças compõem, estão a pensar na música que criam, como ideias musicais interligadas, que podem repetir, regressar, evoluir e interagir com outras vozes, instrumentos, sons ou ideias musicais espontâneas. Isto significa que quando tocam a música de outras pessoas, por exemplo, por vezes essa nova consciência também aparece nessas estruturas gerais da música. O que isto pode significar é que, no meu ponto de vista, quando tocam uma peça de música num instrumento ou cantam, em vez de seguirem apenas as marcas da expressão que muitas vezes temos nas partituras, vamos ver aqui novas formas de explorar essas notações e essas obras. Em vez de fazerem apenas o que lhes é dito, estão a fazer estão a trazer a sua própria criatividade pessoal para esta atuação. A composição da música ajuda a libertar esse potencial, ajuda, como eu escrevo aí, a compreender a música a partir do seu interior. Este é um primeiro prelúdio só introdutório. Num segundo prelúdio, é fundamental distinguirmos que há diferentes formas que podemos olhar este compor. Ou seja, nós podemos olhar esta composição por exemplo, onde as crianças têm um papel principal como criadoras. Nós podemos suportar esse processo, quer enquanto compositores, ou mesmo enquanto professores. Podemos também compor com, ou seja, aqui está envolvido aquilo que é uma cocriação, ou seja, onde um compositor, por exemplo, ou um professor e a criança ou o estudante partilham decisões e ideias.
Também podemos ter compor para, e aqui o compositor ou o professor tem um papel importante porque cria uma obra especificamente para esse grupo de crianças, tendo em consideração, isto é um elemento muito importante, as suas necessidades e capacidades, e também podemos compor sobre, ou seja, aqui há uma liderança de todo o processo por parte de quem é o compositor ou o professor, e aqui a criança dá algumas ideias, mas não tem uma autonomia tão presente. Eh, Gostaria de passar para casos concretos e, no caso aqui, para um terceiro prelúdio e o quarto que nos vão ocupar algum tempo, porque vamos ouvir alguma música, porque isso é importante. Quando olhamos para aí, para esses exemplos que temos aí, nós temos aí um conjunto de obras desenvolvidas por muitos compositores que marcaram o século XX e o século XXI e que utilizaram essas partituras gráficas em vez da notação musical tradicional para descrever e restar as suas ideias musicais. Já vos vou colocar um desafio mais à frente com outras imagens. Ou seja, uma partitura gráfica, como temos aí, só temos aí um pequeno exemplo de alguns compositores. Utilizam imagens, formas, figuras, em vez de notas, como normalmente estamos habituados a ver uma partitura musical. E algumas delas, esteticamente, e para quem é de outras áreas, encontram uma beleza enorme neste tipo de obras. Eh, e porque é que os compositores, a certo momento, utilizaram estas partituras gráficas? Por limitações, até na própria notação tradicional que nós temos, mas sobretudo porque estas lhe permitem exprimir ideias musicais que não podem ser descritas nessa notação musical. Nós temos aí exemplos de John Cage, por exemplo, de Xenakis, compositores muito marcantes do século XX e XXI, e que usaram esses elementos e que foram um passo enorme neste olhar sobre esta composição a partir destas partituras gráficas. Nós temos aqui uma partitura e aqui vou-vos mostrar vários exemplos daquilo que utilizamos em vários trabalhos com os alunos e dizer que isto servirá também para um desafio vosso. Ou seja, nós temos aqui um primeiro exemplo, temos aqui um segundo exemplo, um terceiro, um quarto, um quinto exemplo. Ou seja, todos estes exemplos que eu vos estou a mostrar expressam ideias musicais, ou seja, há uma ideia musical implícita em cada uma delas. O que fazemos, já vos vou mostrar uns exemplos à frente com o produto final desta exploração. O que temos feito com os estudantes é que os convidamos a escolher um instrumento, a escolher um conjunto de instrumentos, a escolher um conjunto de objetos sonoros, a escolher a própria voz, seja ela falada ou cantada, e a partir dessa escolha organizarem este conjunto de ideias e construírem a sua obra musical. Convido-vos a fazer o mesmo. Sei que esta sessão será, posteriormente, ela será gravada e disponibilizada, por isso podem explorar na vossa escola. Eu deixei o meu e-mail para enviarem os vossos produtos, ou seja, vocês vão ter aí um conjunto de propostas que podem desenvolver individualmente, que podem escolher duas delas, podem repetir, podem explorar com diferentes objetos, com diferentes objetos sonoros, com instrumentos musicais, com um conjunto de vários instrumentos musicais, com a vossa voz ou, sobretudo, muitas vezes com a palavra. Por isso, estes são exemplos que nós usamos de um grupo britânico que tem desenvolvido trabalho na área da composição contemporânea, ou seja, usamos estes exemplos para promover alguns trabalhos com os alunos, que depois vão finalizar com aquilo que eu vou mostrar mais à frente.
Por isso, cada um destes exemplos, só para sublinhar, tem uma ideia musical implícita, ok? Aqui temos um exemplo muito particular de um trabalho contrário, ou seja, feito com alunos, em que no final da década de 60, um compositor, o Ligeti, escreveu um concerto, uma obra que se chama Chambers Concerto, que, ou seja, ele trata, sobretudo, todos os instrumentistas como fossem solistas, e tem a característica dessa obra, o que está implícito é a questão de um certo fascínio pela textura. E então, o que nós convidamos muitas vezes os estudantes a fazer é o processo contrário, ou seja, a audição de um conjunto de sonoridades e depois esse, esse seu registro. Vou-vos mostrar aqui alguns exemplos, por exemplo. Um segundo exemplo. Um terceiro exemplo. Mais um exemplo. Vou interromper. Ok, alguns dos exemplos, não sei se me estão a ver. Só um bocadinho, por favor. Ok. Alguns dos exemplos, ok, que utilizamos, pegando naqueles exemplos que mostrei há bocado de partituras daquelas ideias musicais, nós temos usado um conjunto de outros materiais. Aí tem alguns dos exemplos de software que temos usado para cristalizar depois essas ideias. Por vezes usamos também o trabalho performativo dos estudantes, mas aí tem alguns dos exemplos que vamos usando nos exercícios desenvolvidos. No caso aqui, o áudio que depois vamos ouvir com uma composição feita pelos estudantes, foi feito num software desenvolvido por o Brian Eno, e que tem essa relação com várias camadas e vários elementos visuais que depois são organizados pelos estudantes e que decorrem numa composição final. Tem o exemplo no vosso canto inferior direito de trabalhos preparatórios que são feitos com esses objetos, a partir também daqueles exemplos anteriores e que depois vão decorrer no tema que já vamos ouvir a seguir.
No vosso canto superior direito tem um software também desenvolvido por um compositor português, que é o Rui Penha, e que tem uma relação de trabalho com loops, mas também com uma imagem visual muito presente. Ou seja, há uma tomada muito grande de decisão dos estudantes. Nós também já desenvolvemos alguns trabalhos com os alunos no segundo ciclo do ensino básico, através desse software, ou seja, algumas obras feitas em contexto de sala de aula, em que utilizamos esse, essa proposta desse compositor português. Convido-vos a ouvir então essa obra feita a partir daquelas imagens anteriores, ou seja, numa primeira fase eles desenvolveram essas ideias, que depois, nesse software, nós conseguimos dar uma cristalização maior a essa obra. Poderíamos, como eu disse, na proposta que há bocado vos falava, podiam ser usados instrumentos. Nós usamos, no caso aqui, uma aplicação de composição, no caso essa desenvolvida pelo Brian Eno, e que resultou neste exemplo. É a obra longa, não vamos ouvir tudo. Isto é um produto final feito pelos estudantes a partir daqueles exemplos que anteriormente vos mostrei. E por isso usamos, no caso, este software, como já usamos outros elementos, outros objetos sonoros, para construir este conjunto de paisagens sonoras que estávamos a ouvir. Eh,
Um outro elemento muito importante, e que queria perder algum tempo, tem sido neste quarto prelúdio, seria a utilização da questão da codificação. No caso, aqui nós usamos um software que é o Sonic Pi, que é um ambiente de codificação, em Ruby, e que é projetado para as aulas de computação e música. Foi desenvolvido por um laboratório em Cambridge. É de livre acesso, ou seja, vocês podem descarregar, qualquer um pode descarregar, e desenvolver isso com um conjunto de práticas com os estudantes. No caso aqui, o trabalho que desenvolvemos foi alvo de publicação. Há um artigo científico desenvolvido e publicado com a utilização deste software. No caso aqui, nós trabalhamos com os alunos durante 20 sessões, ou seja, cada sessão que nós desenvolvemos com os estudantes tinha especificamente uma temática associada, ou seja, por exemplo, tinha a ideia aqui era desenvolver a questão da programação, mas a partir da programação desenvolver um conjunto de conhecimentos e competências musicais. Aí, por exemplo, temos um código escrito sobre uma escala específica em que tomamos um conjunto de decisões, e conseguimos ter uma produção sonora. Mas no caso aqui, nós desenvolvemos com os estudantes durante 20 sessões. Em cada sessão tínhamos, como eu estava a dizer, uma temática específica, ou seja, ela podia estar centrada unicamente na exploração rítmica, podia estar unicamente centrada na exploração de melodias, podia estar unicamente centrada na questão de timbres, como há bocado víamos naquela sobreposição de camadas texturais que aconteceram anteriormente. Este software está pensado para live, ou seja, para desenvolver trabalho de composição em tempo real, eh, onde nós podemos, em tempo real, e fizemos com os alunos já no fim, aquilo que nós chamamos, e o artigo está publicado, podem consultar. Chamamos daquilo um grande concerto final, ou seja, que foi um bocadinho a apresentação do trabalho desenvolvido pelos alunos, e que alguma dessa composição é em tempo real, ou seja, com alteração do código em tempo real. Claro que numa primeira fase, por exemplo, foi muito complexo, apesar dos alunos hoje terem um contacto muito grande com as tecnologias, têm algumas dificuldades, por exemplo, ao nível da programação. Pelo menos nós sentimos isso, e muito depois para consolidar alguns dos conceitos musicais que lhes estão inerentes. Por isso, isto é uma proposta que temos desenvolvido com os alunos, ou seja, a utilização da programação e dessa relação com o universo musical, que tem permitido, por exemplo, também construir um conjunto de obras. Nós vamos ver dois exemplos muito, muito curtos. Claro que para a construção de uma obra com muitos minutos, ela precisa de algum tempo. Por isso o software é muito pensado para uma questão live, ou seja, de se escolher, como há bocado mostrava ali atrás, aqueles blocos, aqueles gestos musicais que podem ser construídos separadamente, e depois o software permite que nós possamos fazer uma espécie de improvisação com os temas com esses pequenos elementos sonoros que escolhemos. Ou seja, nós tomamos uma decisão em tempo real, o que é um elemento muito, muito interessante. Claro que há outros softwares, este é gratuito, há outros que utilizam outro tipo de linguagem, mas
pelo aquilo que foi desenvolvido com os alunos, a resposta deles foi bastante positiva. Vou-vos mostrar só aqui dois exemplos daquilo que pode decorrer do produto final, ou seja, nós temos que aqui na questão da programação e para quem é da área, temos que definir um conjunto de elementos que normalmente não pensamos nele quando executamos música, o que também nos permite, de alguma forma, desenvolver um conhecimento mais profundo até desse contexto musical. Isso também era um dos elementos que nós tínhamos no nosso trabalho como presente, ou seja, perceber se estas ferramentas podem efetivamente ajudar não só no desenvolvimento de um pensamento mais computacional, mas também no desenvolvimento de conhecimentos e competências musicais, ou seja, se eles conseguiriam aprofundar alguns dos conceitos que são complexos. Por exemplo, há bocado aquele do Ligeti que eu falava de textura é um conceito complexo de trabalhar musicalmente, mesmo quando estamos a falar, por exemplo, de música orquestral. A questão textural é muito complexa e por isso requer alguma profundidade no seu trabalho. Uh, mas os resultados que tivemos nas respostas que fomos tendo com os alunos ao longo dessas 20 sessões foram bastante interessantes e vemos que em alguns domínios esse conhecimento é aprofundado. No caso aqui, por exemplo, se o aluno tem que fazer ou escolher determinada escala, há um conhecimento profundo sobre a sua construção, como é que ela se correlaciona, como é que a relação intervalar entre as notas tem que ser pensada, e isso requer um conhecimento aprofundado sobre a área. Claro que em muitas outras máquinas nós unicamente definimos a nota de partida e a de chegada e ela muitas vezes faz-nos o resto. Mostrar-vos só um ou dois exemplos. Temos aqui um dos exemplos. O que acontece, por exemplo, vocês veem a questão, até podemos discutir da qualidade sonora, estamos muitas vezes habituados a outro tipo de sonoridades quando pensamos na música, mas este universo tecnológico permite-nos trabalhar uma coisa muito importante, que é a questão do timbre, e por isso o mundo e a exploração desse universo é muito grande. Uh, Aqui temos um outro exemplo mais elaborado, ou seja, o código aqui já é muito mais desenvolvido porque implica a utilização de vários elementos que não têm só a ver com o drum and bass que se usa e a questão dos loops que estão associados, mas também a questão de outros efeitos, e isso, por exemplo, é um universo muito pouco explorado até no ensino, ou seja, essa questão do timbre e muitas vezes da música mais abstrata pode permitir também o desenvolvimento de outro sentido estético. No caso aqui, o código, como eu digo, é um código muito mais desenvolvido e por isso deixo-vos só com um exemplo, só para terem ideia. Por exemplo, em Barcelona tem sido desenvolvido muito o que se chama uma Reactable, em que tem muito por este princípio da relação que está na base, por exemplo, deste software, que é nós vamos reagindo e acrescentando elementos sonoros a este universo musical. Por isso, em jeito final, porque tinham dito só há pouco tempo, antes
de fechar este princípio, estes quatro breves prelúdios, como eu lhe chamei, eu só queria mesmo reforçar a questão da importância de promover essa composição, essa criação no contexto escolar. Ele ajuda, no caso da música, mas em todos os domínios, a compreender o interior, no caso da música, como eu digo, de uma forma muito mais contextualizada, a compreender a música a partir do seu interior. Por isso, obrigado. Alguma questão? Estou disponível. Obrigado. Obrigado, professor Mário. Obrigado também pela partilha e pelos exemplos que nos trouxe. Antes de colocar uma outra questão e também de permitir à professora Anabela dar-nos muito rapidamente um exemplo daquilo que falava há pouco, concreto na tal produção ou criação do modelo de projeto, dizer-vos, professores, que vai surgir no vosso ecrã, dentro de momentos, uma pequena caixa para colocarem o vosso e-mail, caso pretendam receber certificado de participação desta sessão. Eu chamo a atenção para o facto de colocarem muito corretamente o vosso e-mail, para evitarmos algum tipo de erro, num ponto, num arroba, o que for, para que depois nós consigamos fazer-vos chegar esses certificados. Alerto também para quem estiver em telemóvel, é provável que não consiga visualizar esta caixa de questão. E se for assim o caso, depois podem contactar-nos via e-mail para pedir esse mesmo certificado. Professor Mário, eu tinha aqui uma breve questão muito rápida. O primeiro software que nos falou, recorde-me só o nome, por favor, porque havia aqui o professor Paulo que também ficou com essa questão. Escape. Eu escrevo no chat, está bem? Sim, se for possível, seria, Claro. seria melhor. Pronto. E depois, também, aqui em relação a este segundo, o Sonic Pi, creio que é assim que Sonic Pi, porque havia ali a fórmula do Pi, da matemática. Ele é de fácil acesso, portanto, o professor disse que era gratuito, portanto, é fácil, quem quiser trabalhar neste contexto da programação ou da robótica, pode facilmente utilizá-lo ou requer aqui algumas noções mais digamos, um conhecimento melhor deste tipo de software. Eu falo, por exemplo, por mim próprio, não é? Porque não tenho grande experiência nestas áreas. Portanto, se eu quisesse utilizar, o que é que seria a minha primeira abordagem a fazer quando me deparo com um exemplo destes softwares? Bem, obrigado pelas questões. Sim, é livre acesso, há vários. Há uns que usam a linguagem Python, quem estiver mais habituado pode o fazer. E no caso, este software é perfeitamente gratuito. O primeiro passo a fazer, no caso, ele tem algumas propostas de desenvolvimento de trabalho, ou seja, ele está pensado também para quem utiliza o software vá progredindo na evolução na sua composição. Ou seja, tem algumas sugestões e algumas lições internas que podem ajudar. Mas claro que depois aqui entra, primeiro, o domínio da linguagem interna da própria máquina, mas também, acima de tudo, a linguagem, musical, alguns conceitos que são fundamentais ter presente para depois desenvolver uma composição mais contextualizada, mais fundamentada. Por exemplo, aquilo que nós fizemos nas 20 sessões que fizemos com os alunos foi em cada uma das sessões nós íamos dando passos nesses conceitos musicais. Por isso, como falava há bocado, começamos por questões mais rítmicas, percebendo questões de duração, como é que elas podem ser escritas, questões melódicas, perceber como é que o software, como é que tem que ser introduzida essa linguagem para a máquina reproduzir efetivamente aquilo que nós queremos, ou seja, se nós queremos três notas, temos que lhe dizer efetivamente que notas nós queremos, se queremos que ele as toque de forma aleatória, também o podemos fazer, ou seja, e sobre isso, por exemplo, temos um pequeno motivo em que temos a imagem rápida de como aquilo irá soar, se lhe dizemos que naquele range de cinco notas que usamos, que ele pode usá-las aleatoriamente,
Ou seja, o Brian Eno, por exemplo, naquele software que eu falava, o Brian Eno tem esse elemento no seu processo composicional, ou seja, tem música ambiente que demora 50 minutos, por exemplo, ou 60 minutos, em que o código que ele escreveu foi para, a partir de elementos muito pequenos, ele se vai transformando, ou seja, temos uma obra musical que se vai transformando ao longo do tempo, porque vai utilizando esses pequenos elementos que, por exemplo, a programação, no caso destes softwares, são possíveis fazer. No caso deste, só para ficar claro, ele é muito interessante para este tipo de composição em tempo real, ou seja, de escolhermos como que escolhêssemos quatro ou cinco cores e depois podemos misturá-las em tempo real. Podemos ir misturando, digamos, essas cores e temos o efeito que pretendemos. Ou seja, é um bom elemento para os estudantes explorarem muito o seu lado da criação e que nós o podemos ajudar a fazer. Está bem? Professor, que idade é que tinham, isto é uma pergunta que a professora Ida Lécia Ferreira nos coloca aqui através do chat, que idade é que tinham esses alunos que realizaram esses trabalhos nessas sessões? Nós usamos alunos do secundário. E a relação que eles tinham com a música, ou seja, já Não haviam, tinham, ou não seja, tinham na relação altura, nenhuma. no primeiro contacto que fizemos com eles, os alunos não tinham, ou seja, têm um contacto residual com a música, alguns conceitos que são transversais, mas não tinham uma profundidade, por exemplo, de nós pensarmos ou definirmos o que é uma escala. Não quero entrar em conceitos técnicos, mas se usarmos uma escala pentatónica, nós vamos ter determinados efeitos, e podemos estar temos que explicar como é que ela é construída, não é? E por isso, a partir daí, eles conseguem depois explorar essa escala e ver a potencialidade e identificar, por exemplo, essa escala está presente em muitos dos elementos e até, por exemplo, no universo dos videojogos em que eles muitas vezes trabalham, ou seja, o contacto da sonoridade que este tipo de software também traz é um contacto muito familiar com a realidade deles. Ou seja, com a questão do videojogo, com estes drones ou estes ostinatos que se vão repetindo, que fazem muito parte daquilo que é composição, por exemplo, para videojogo, e por isso a proximidade deles também é muito grande. Como há uma alteração de um código e há um efeito, ou seja, em termos performativos ou na aprendizagem de instrumento, todos nós sabemos que ele requer tempo, requer prática, muita prática, não é? Muitas vezes, para conseguirmos ter determinado efeito, é preciso uma prática de muito tempo. Neste domínio, muitos desses elementos são atenuados, ou seja, o facto de eles, por exemplo, terem uma escala pentatónica em que pedem para fazer de forma aleatória essas notas e conseguem mudar, por exemplo, a forma como elas são tocadas, ou seja, por exemplo, o seu andamento de uma forma fácil, permite-lhes também promover outro tipo de atividades, ou seja, até na próprio desenvolvimento da obra que estão a fazer, ou do pequeno exemplo que estão a fazer. Como eu digo, ele vive de pequenas janelas que são como fosse as várias cores que vocês escolheram para fazerem a vossa composição. E a partir de cada uma delas nós podemos alterar parâmetros, ou seja, se pensarmos numa nota, um primeiro exercício que fazemos é, nós temos uma nota e podemos tocar essa nota com diferentes durações, ou seja, e nós conseguimos ter um padrão, mas podemos tocar essa nota com diferentes intensidades. Ela pode ser com uma intensidade muito fraca ou com uma intensidade muito alta, em alguns desses elementos, nós vamos ter outro efeito sonoro. Nós podemos crescer ou diminuir entre essas intensidades, nós vamos ter outro efeito. Nos exemplos que eu mostrei, nós temos várias ideias ali. Algumas
podem estar implícita unicamente a alteração da sua intensidade, ou seja, temos a mesma nota e só mudando-lhe a intensidade nós temos um pequeno elemento musical, pode ser o motivo da nossa obra ou pode ser o princípio para depois gerar uma obra muito maior. E por isso, se numa nota nós temos aqui dois ou três exemplos que eu dei, que nos permite fazer muita coisa, imaginem que nós vamos acrescentando mais notas, mais possibilidades nós teremos efetivamente, está bem? Obrigado, professor Mário. Professora Anabela, muito rapidamente, dar-nos um exemplo concreto que depois os professores também pudessem tomá-lo como referência nessa tal construção do projeto. Consegue-nos indicar... Os projetos têm muitas origens, não é? Basicamente, quando nós utilizamos a metodologia de projeto nas aulas de educação artística, é muito para fugir aos estereótipos de ensino-aprendizagem, não é? Portanto, porque havia e há, infelizmente, uma certa acomodação de uma sequencialização de aprendizagens. Portanto, há um programa e agora começa-se por aqui, depois vai-se para ali e tal, e os conteúdos são dados. E e a participação dos alunos e estas implicações todas que eu mostrei naquele esquema dos aspectos psicológicos e dos aspectos sociológicos acabam por se esboroar apenas numa transmissão de conhecimentos de conteúdos. Portanto, a metodologia de projeto vem-nos subverter completamente toda essa maneira de atuar, esse modus operandi. São introduzidos problemas ou temáticas e as origens podem ser muitas. Estou-me a lembrar, por exemplo, do ano em que se comemorou os 200, já não sei se é 200 ou 250, não fiz, acho que 250 anos, do terremoto de 1755. Foi uma coisa muito falada, era muito falado na comunicação social, havia muitas revistas, muitas coisas em que traziam, e eu estava a trabalhar no Conselho de Oeiras foram feitas muitas publicações no Conselho de Oeiras de investigação sobre o terremoto, trabalhos históricos. E, quer dizer, aquilo era um bocadinho angustiante às vezes, não é? Mas às 8 da manhã nós estávamos a ler histórias sobre as desgraças que aconteceram no terremoto. Mas pronto, eles estavam entretidos, tínhamos aquela temática, falava-se na aula, olha, estamos a comemorar o terremoto de 1755, vocês sabem, já ouviram falar na história? Quer dizer, tudo isto também parte muito da maneira como as turmas estão estruturadas em termos de corpo docente. E o corpo docente era um corpo docente estável, em que também havia uma certa uniformidade de comportamento no corpo docente, e então nós propunhamos coisas ao nível da turma e lançávamos para a turma em que as coisas eram trabalhadas nas diversas disciplinas. Portanto, havia um apor de conhecimento das diversas disciplinas para aqueles trabalhos feitos naquela disciplina. Mas o terremoto de 1755 deu para ser trabalhado pela história, para ser trabalhado pela geografia, pelo português, e foram feitos imensos trabalhos em que a parte da literatura, portanto, aquela literatura histórica toda que nós fomos desenvolvendo, fomos lendo, eles foram interpretando com muitas técnicas, mas nós damos os conteúdos que estão no programa também, não é? Portanto, também é abordada todos os elementos da linguagem visual, tudo isso é tratado. Mas existe uma temática em que os vários grupos vão estudar vários aspectos diferentes do problema.
Houve, por exemplo, um trabalho muito grande quando estive em Almada, que fiz o levantamento, levei o meu grupo disciplinar a fazer o levantamento do património da Almada. E aí quase todos os professores adotaram unidades de trabalho sobre essa temática, e depois no final do ano fizemos uma exposição imensa de tanta coisa que foi feita a nível tridimensional, bidimensional, de todos os meios de comunicação, a banda desenhada, os teatros de fantoches, tudo isto, e dentro de uma mesma turma, os grupos de trabalho, que são normalmente 5 ou 6 dentro de uma turma, um pode estar a fazer sombras chinesas, como o outro pode estar a fazer fantoches, como o outro pode estar a fazer folhetos, ou cartazes, ou trabalhar digitalmente, a passar os trabalhos para tecnologia digital e utilizar novas tecnologias, como se trabalhava gravura, com muito poucos recursos. Quer dizer, eu habituei-me sempre a não ter recursos nas escolas e a trabalhar com muito lixo, muito material recuperado, aquilo que o Portal 2 agora faz. Eu fiz durante muitos anos nas aulas. As empregadas queixavam-se muito da minha sala, que era sempre um monte de lixo, porque era o material recuperado todo que nós trazíamos e que utilizávamos em muitas situações de tridimensionalidade. Eu sou de escultura, portanto, quer dizer, havia também sempre muita tridimensionalidade. Mas a separação dos lixos, são consciencializações sociais, de cidadania, aspectos de cidadania, não é? Que nós tentávamos veicular e que depois pintámos caixotes do lixo. Sei lá, tem muito a ver também com as temáticas e com os problemas que as escolas que abraçam, não é? Portanto, por exemplo, aqui na escola, quando estava aqui na escola do Eiras, há um ecossistema que é estudado pela Câmara de Cascais, que é o ZIBA, que é um ecossistema da Praia das Avencas, em que os miúdos podem ir ver 1 metro quadrado nas rochas das Avencas e verem os peixinhos todos que lá estão e tal, e ele veio lá os miúdos e fizemos imensos trabalhos a partir daí, portanto, projetos de divulgação, inclusivamente daquele trabalho que estava a ser levado a cabo pela Câmara de Cascais. Um, Sei lá, também o Sapal de Corroios, quando estive na margem sul, o Sapal de Corroios, as 3.000, chegámos à conclusão que havia 3.000 espécies de aves no Sapal de Corroios. Estava associado o Moinho de Maré de Corroios, que também, ao estudarmos o Moinho de Maré, fizemos uma reconstrução histórica, porque um, dali com aquela farinha fazia-se o biscoito que levava nas caravelas para os descobrimentos. Portanto, tudo isto há uma implicação de imensas disciplinas que convergem para estes projetos, para estes projetos que depois eles podem começar nas artes e passarem para a história e da história virem para cá. Fizemos muitas vezes a adoção de uma peça de um museu. Os museus faziam isso, a escola adota um museu, uma peça de um museu. Fizemos muitas vezes isso e depois estudava-se a peça e dividia-se por vários grupos o tratamento dessas peças do museu, sobretudo no Museu da Arte Antiga, fizemos muita coisa. Sei lá. Professora Anabela e professor Mário, estamos também aqui já no final da sessão, não sei se me conseguem ouvir. Sim, 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 agora estava a acho que sim. ouvi-lo. Ficam estas ideias e estes projetos, de facto, que são ideias que podem ser pegadas, e ainda aqui um bocadinho de encontro àquilo que há pouco uma professora, a professora Paula Carmo, que é assim que se chama, escrevia ali no chat. É preciso, de facto, haver aqui também o equilíbrio entre aquilo que a escola propõe, não é? Não é a falta de criatividade nem dos professores nem dos alunos, porque essa existe, é de facto encontrar depois também aqueles projetos que de facto enriqueçam de alguma forma Exato.
a escola ou a comunidade escolar, mas que também enriqueçam a comunidade no geral e que a própria comunidade cá fora também vá de encontro a, isso, a essa partilha, a essa criação de projetos. Sim, sim, Ver sim. aqui este equilíbrio entre ambos os lados. Professora Anabela, professor Mário, uma vez mais obrigado pelas vossas partilhas, pelas vossas sugestões. Professoras e professores, uma vez mais obrigado por terem estado esta hora connosco. Voltamos a ver na próxima sessão, no próximo mês, com outro tema, com diferentes oradores. Até lá, desejo-vos a todos e a todas uma boa noite e até breve. Muito obrigada pelo vosso convite. Obrigado. Gostei Muito muito de obrigado. participar. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa Obrigada. tarde. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa Boa tarde. tarde, obrigada. Com licença.